Enfim, Charles do Bronx parece que entrou no radar dos seus adversários da categoria peso leve do UFC. A nova posição dele no ranking oriçou bastante seus adversários e vamos ver como é que tá ficando isso aí. Por muito tempo podemos assistir Charles do Bronx procurando subir no ranking do UFC. Ele provocava praticamente todos os atletas do topo da divisão. Porém, todos sabendo da luta difícil que Charles do Bronx traria dentro do cage do UFC, não davam o menor papo para o nosso atleta brasileiro. Do Bronx não perde desde dezembro de 2017. São 3 anos que esse atleta só tem vitórias no seu cartel. Ele acumulou nesse tempo 7 vitórias consecutivas, sendo todas por via rápida. E é um erro qualquer atleta achar que não houve nenhum tipo de evolução nesses 3 anos que se passaram. Do Bronx subiu de categoria, saiu do peso leve, onde facilmente a gente percebe que ele era subaproveitado na categoria até 66 quilos. Já nos 70 quilos, ele performa com muito mais qualidade, tem muito mais fôlego, muito mais gás e o frame está ideal para enfrentar os seus adversários. Essas 7 vitórias que citei, a gente pode encontrar algumas vitórias sobre nomes muito relevantes. Ele tem uma finalização em cima do grappling finalizador Jim Miller. E uma vitória muito justa sobre Kevin Lee, que deixa claro que esse rapaz é um monstro sim, e que esse antigo atleta que podia tremer quando chegava nas 2 lutas mais importantes, esse cara ficou para trás. Agora, se você está achando que tudo isso que eu citei aqui foi suficiente para que Charles do Bronx pudesse ter uma chance contra um dos top 5 do UFC, saiba que é um ledo engano seu. Charles do Bronx precisou de uma combinação do destino. A fera Tony Ferguson, faltando apenas 15 dias para o seu combate, ficou sem adversário. Ele fazia o co-main event dessa luta e não havia adversário para eles. O UFC saiu em busca de um nome relevante para poder colocar contra Tony Ferguson no card e todos os atletas que foram pesquisados foram negando esse combate. A gente sabe que é muito difícil tentar enfrentar Tony Ferguson com um espaço muito curto no camp. Quem aceitou? Charles do Bronx. Nosso Charles Oliveira aceitou o combate com pouquíssimo tempo, demonstrou todo o profissionalismo, bateu o peso certinho, que era uma dúvida que todos estavam, se apresentou de forma fantástica. Tirou Tony Ferguson para nada, um domínio total nos 3 rounds. Só não finalizou Tony Ferguson no final do primeiro round, porque Tony Ferguson é realmente um monstro. Mesmo após ter feito tudo isso que acabei de citar, batido peso num espaço muito curto de tempo e tirado para nada a fera Tony Ferguson, agora Charles do Bronx tem que ficar muito atento. Ele entrou de fato para o radar dos seus adversários e Dan Hooker, numa entrevista que deu, declarou que Charles do Bronx não fez nada demais. Ele diz que apenas Tony Ferguson é que não estava no seu melhor, lutando de arena vazia ele não performa bem, porque precisa puxar ali a energia do público que está dentro do cage para colocar o seu melhor dentro do cage. Disse que Charles Oliveira é um... E é muito triste a gente ver uma declaração dessa de um atleta que fingia que nem conhecia Charles Oliveira antes dessa apresentação fantástica do brasileiro. Dan Hooker, esse monstro provocador, nas suas últimas 2 lutas dentro do UFC, tem uma vitória muito contestada. Uma vitória na decisão dividida sobre Paul Felder, que foi muito contestada e, na minha opinião, ele não venceu aquele combate. E uma derrota para Dustin Poirier. Foi tirado para nada por Poirier no seu último combate. Resumindo, Dan Hooker, volta para academia, volta para o treino, porque você está falando muita bobagem, rapaz. A verdade é que nem Dan Hooker e nem nenhum dos atletas do UFC que compõem a categoria peso leve acreditavam nessa vitória de Charles de Oliveira. Hooker e alguns outros ficaram para trás e agora estão se portando como essa criança mimada que tem o seu brinquedo predileto retirado de suas mãos. Começou a gritar igual um desesperado, falando um bando de coisa desconexa, mostrando muita imaturidade ainda e soltando justificativas rasas que não explicam em nada a atuação e nem como foi que transcorreu todo o combate entre Tony Ferguson e Charles Oliveira. Dan Hooker, fecha a boca e vai treinar, você só falou besteira. E Charlinho,
Se prepara, porque isso é apenas uma demonstração do que acontece quando a gente chega no topo do ranking da categoria no UFC. Agora você é alvo para todos os atletas que estão atrás de você. Se colocou numa posição super privilegiada, tá aí aguardando esse combate entre Dustin Poirier e Conor McGregor para poder fazer aquela disputa, talvez no cinturão interino, ou ficaria apenas aguardando realmente Khabib Nurmagomedov voltar da sua aposentadoria. Esse é o nosso jeito de ver e o nosso jeito de falar. Dan Hooker, vai treinar, garoto. Veronese Fight Club.